Oiê! Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e eu tô cercada de livros do George R. R. Martin, principalmente os livros aí que inspiraram Game of Thrones, House of the Dragon. E esse é um vídeo pra quem tá confuso, não sabe por quais livros começar, qual livro que compra, qual ler primeiro, porque tem alguns que se passam antes dos outros, mas você não necessariamente precisa ler antes. Tem um vídeo que eu gravei com a Carol muitos anos atrás, que era um guia dos livros de Game of Thrones, mas esse vídeo, se eu não me engano, é de 2018. Nessa época ainda nem tinha saído o Fogo e Sangue, que foi o livro que inspirou House of the Dragon. Então é um vídeo que tá muito desatualizado, por isso eu decidi fazer esse aqui, trazendo o que teve de novidade de lá pra cá, organizando tudo bonitinho. E aí vocês não estão vendo aqui porque a câmera não pega toda essa mesa que tem na minha frente, mas os livros eles estão tipo mais ou menos essa, sei lá, essa altura, assim, tá muito grande. Então eu vou tirar um pouco da frente, foi só pra mostrar pra vocês mesmo. E assim, não se assustem, vocês não precisam ter todos esses livros, tá? Eu acabo tendo porque eu trabalho com isso, né? Mas calma lá que eu já explico. Ok, tirei aquelas pilhas maiores da frente. Aqui tem muita coisa que é escrita pelo George R. R. Martin, que é o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, as histórias que inspiraram Game of Thrones, mas não tem apenas coisas escritas por ele. Eu também separei alguns livros que falam sobre esse universo, livros que eu chamo de tangenciais, tá? Quando eu tava gravando as primeiras partes desse vídeo, eu esqueci de avisar, mas eu vou deixar links aqui na descrição pra você comprar qualquer livro que você quiser dessa lista que eu falei. São links afiliados, que quer dizer que se você clicar neles, você não gasta nada a mais, você faz a compra normal, só que o site reconhece que eu que indiquei, e aí o canal ganha uma pequena comissão. Então, se você tiver interesse em comprar qualquer um dos livros que eu recomendei aqui, considere comprar pelo meu link, porque isso ajuda muito o canal, beleza? Mas vamos começar falando aí do que são as histórias principais, tá? Vou falar das histórias que inspiraram Game of Thrones, aí depois vou falar das histórias que inspiraram House of the Dragon, e depois eu vou falar das histórias que inspiraram a série que, no momento desse vídeo, ainda não saiu, The Red Knight, o Cavaleiro dos Sete Reinos, que a gente chama de As Aventuras de Dunk Egg, né? Vou explicar o que é isso. Tem vídeo sobre essa série, eu vou deixar linkado aqui na descrição também. Aí tem livros que explicam Westeros, Essos, o mundo conhecido, basicamente, esse universo em que se passam essas histórias. E aí tem os tais dos livros tangenciais, seja livros que falam dos bastidores da série da HBO, Game of Thrones, seja livros com textos a respeito de Game of Thrones ou a respeito das crônicas. Tem um monte de coisa aqui, mas bora começar logo. Ok, primeiro os livros que inspiraram Game of Thrones, que são as Crônicas de Gelo e Fogo. Acho que a maioria dos livros que eu tenho aqui são das Crônicas de Gelo e Fogo, tá? Aliás, conforme eu for manuseando os livros, talvez pegue algum barulho no microfone, então acho que vai fazer parte um pouco esses chiados desse vídeo, tá? Mas vamos lá, o que que são as Crônicas de Gelo e Fogo? São basicamente a obra-prima do George R. R. Martin, a consolidação da carreira dele. Ele fez muita coisa antes das Crônicas de Gelo e Fogo, tem muitos livros do George R. R. Martin, e a gente vai falar mais sobre isso. Mas as Crônicas de Gelo e Fogo, que foram lançadas a partir de 1996 com A Guerra dos Tronos, que é esse volume aqui, essa é a saga de maior sucesso dele, e por isso até que eu decidi começar com ele. Como vocês devem ter visto, esse primeiro volume, né, A Guerra dos Tronos, em inglês se chama A Game of Thrones, por isso que se chama Game of Thrones a série. Então pode ser um pouco confuso quando a gente fala, as Crônicas de Gelo e Fogo são os livros de Game of Thrones. Na verdade, Game of Thrones é o primeiro volume, tá? E esses livros, por enquanto, são 5, tá? A gente tem o primeiro, que é o Guerra dos Tronos, o segundo, que se chama A Fúria dos Reis, aí o terceiro, que é a Tormenta de Espadas, o 4, que é o Festim dos Corvos, eu tava vendo se tá a capa certa, Festim dos Corvos, e o quinto livro, que se chama A Dança dos Dragões. Esses livros, eles foram lançados, como eu falei, a partir de 96, e o último, mais recente, A Dança dos Dragões, foi lançado em 2011, então os outros foram lançados nesse período. Os 3 primeiros saíram com um intervalo de uns 2 anos aí pra cada um, então 96 A Guerra dos Tronos, aí a Fúria saiu em 98, e depois a Tormenta saiu em 2000. Depois disso começou a passar um pouquinho mais, e aí o Festim e a Dança saíram, o Festim saiu em 2005 e a Dança saiu em 2011, então foi um intervalo bem maior aí, que teve vários problemas do George R. R. Martin na hora de escrever esses livros, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, e por isso acabou demorando, e aí vem o papo da demora na escrita, que faz com que a gente tenha 5 volumes nas crônicas atualmente, e não 7, que é o que é a promessa de que a série vai ter quando se concluir, né? Ainda faltam
2 livros para serem lançados. O 6º livro, que está sendo escrito pelo George R. R. Martin já há bastante tempo, se chama The Winds of Winter, né, que seria Os Ventos do Inverno. E o 7º livro vai se chamar A Dream of Spring, Um Sonho de Primavera. E essa demora toda gera um monte de memes, piadas e até cobranças meio chatas em relação à demora do George R. R. Martin. O coitado não pode postar uma coisa nas redes sociais que vem todo mundo em cima dele. Eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição. Mas basicamente, gente, é isso. É o que tem. Você viu o tamanho desses livros? Então, assim, tem bastante coisa pra gente ler, tá? Mas realmente não tem o 6º e o 7º livros ainda. No momento em que eu gravei esse vídeo, não tinha nenhuma notícia, nenhuma previsão de data do 6º livro. E realmente, se tiver alguma previsão que não envolva o George R. R. Martin ter dito terminei de escrever, está pronto, está indo pra editora, não acreditem. Porque ele mesmo já disse que ele só vai avisar, só vai dar alguma previsão quando realmente estiver pronto agora, que ele já cansou da galera ficar cobrando ele com umas datas que ele nem prometeu. Mas tem uma coisa sobre Os Ventos do Inverno, sobre o 6º livro. Já existem alguns capítulos dele que foram disponibilizados pelo próprio George R. R. Martin, seja na internet ou lendo em eventos, sabe esses eventos com fãs e tudo? Às vezes eles leem uma prévia de um capítulo e os fãs registraram isso. Então tem como ler alguns desses capítulos na internet. O pessoal do site Gelo e Fogo tem traduções desses capítulos em português, caso vocês queiram acessar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem uma coisa que eu acho legal dizer sobre as crônicas, porque tem pessoas que me seguem aqui que não são do Brasil, e às vezes alguns inscritos que são de Portugal perguntam de alguns volumes específicos que eu nunca ouvi falar. Eu fico, meu, como assim? Isso não é parte das crônicas de Gelo e Fogo. Mas é. O que acontece em Portugal é que esses livros foram lançados divididos em 2 volumes cada um. Então, enquanto a gente tem 5 volumes das crônicas aqui no Brasil, em Portugal são 10. Se eu não me engano, lá a editora se chama Saída de Emergência, pelo menos era assim. Me atualizem aí, leitores portugueses, se continua sendo a editora Saída de Emergência. Mas ó, só pra registro aqui, lá ficou assim. O primeiro volume, A Guerra dos Tronos, e aí o segundo volume, que seria a segunda parte desse livro, saiu como A Muralha de Gelo. Aí o segundo livro é dividido entre Fúria dos Reis e O Despertar da Magia. É sempre assim, o primeiro volume leva o nome do original, e aí o segundo volume tem um nome que eles acho que inventaram por lá. A Tormenta de Espadas é dividido em Tormenta de Espadas e A Glória dos Traidores. Aí o 4º livro é dividido entre O Festim dos Corvos e O Mar de Ferro. E o 5º livro é dividido entre A Dança dos Dragões e Os Reinos do Caos. Que esse nome realmente eu não entendi, assim. Tem alguns que fazem sentido, mas Os Reinos do Caos eu fiquei... Ué. Outra coisa sobre as crônicas que eu acho interessante tem a ver com esses 2 livros aqui. E eu vou falar mais sobre esse negócio das editoras depois, mas como eu já falei da editora de Portugal, eu tô aqui com volumes de editoras diferentes, não sei se vocês separaram. A minha edição do Festim é da editora Leia, e a minha edição da Dança dos Dragões é da editora Suma. Por que isso? Os livros do George R. R. Martin, principalmente as crônicas de Gelo e Fogo, saíam aqui no Brasil pela editora Leia. Só que faz já alguns anos que os direitos da publicação foram para a editora Suma, que faz parte da Companhia das Letras. E se eu não me engano, desde o Fogo e Sangue, que eu já vou falar mais a respeito, os livros têm saído pela editora Suma. Desde então eles lançaram a edição deles de todos os livros das crônicas e tal. Então vocês vão ver que às vezes tem pessoas que têm os livros da Leia e tem pessoas que têm os livros da Suma, mas essencialmente são os mesmos livros. A única coisa é que os livros da Suma são mais recentes, são mais novos. E aí tem uma coisa que eu vou falar também em relação ao Fogo e Sangue, mas que já rolou com as crônicas de Gelo e Fogo, que é que o George R. R. Martin às vezes ele pega alguns trechos dos livros dele e antes da publicação transforma esses trechos em contos ou novelas, né, que é como chama aquilo que é maior que um conto, menor que um romance, explicando de uma forma bem basicona e errada talvez, não me odeiem por isso. Mas enfim, ele pega capítulos que entrariam nos livros novos dele e transforma em contos ou novelas para saírem em outros lugares. Isso já aconteceu antes mesmo do lançamento de A Guerra dos Tronos, quando ele lançou uma novela chamada Blood of the Dragon, que reunia a história dos capítulos da Daenerys em A Guerra dos Tronos. E ele lançou esses capítulos isolados do restante da história numa revista chamada Asimov Science Fiction. Isso aconteceu bem pertinho ali da data de publicação do primeiro livro. Aliás, já que eu falei disso, eu acho que é legal falar da estrutura dos livros das crônicas, porque isso também muda bastante. A estrutura dos capítulos das crônicas de Gelo e Fogo é completamente diferente da de Fogo e Sangue, que é completamente diferente das aventuras de Dunk Egg. Como funciona
funciona nas Crônicas de Gelo e Fogo? Você costuma ter narrações de ponto de vista, então cada capítulo é do ponto de vista de um personagem. Aqui você tem, por exemplo, Bran, aí mais pra frente você vai ter Eddard, Catelyn e por aí vai. Você sempre acompanha os pontos de vista de alguns personagens específicos, e aí você vai ter o capítulo de um que tá em um lugar, depois o capítulo de outro que tá do outro lado do mundo, e depois o capítulo de outro que às vezes tá na mesma situação, só que tá vendo de outro ponto de vista. E aí tem vários personagens que ganham capítulos de pontos de vista, não são sempre os mesmos para todos os livros. Tem personagens que aparecem nesse livro aqui, mas que só vão ganhar capítulos de ponto de vista lá pra frente, alguns livros depois. Ou personagens que nunca vão ganhar ponto de vista, ok? Ou às vezes personagens novos que você ainda nem conhece, mas que já chegam pra você como personagens de ponto de vista e trazem uma visão totalmente nova na história. E quando o personagem ganha o ponto de vista, normalmente tem mais capítulos dele pela frente, então você vai esperar que vai ter mais capítulos daquele personagem, tá? Quando a gente fala do primeiro livro, uma das personagens de ponto de vista é a Daenerys Targaryen. Então quando eu falo que o Blood of the Dragon, que foi essa novela do George R. R. Martin, reúne os capítulos da Daenerys, eu quero dizer isso, que ele pegou, assim, todos os capítulos ali que tinham o título Daenerys e condensou eles em uma história só. Se você for parar pra pensar, muitos dos capítulos das Crônicas de Gelo e Fogo funcionam dessa forma. Você conseguiria, por exemplo, pegar todos os capítulos do Tyrion nesse livro e juntar, e você conseguiria contar a historinha do Tyrion. Ela provavelmente ficaria incompleta, porque tem momentos que ele interage com outros personagens, e aí seria legal ter esses outros capítulos pra complementar, mas realmente tem a historinha de cada personagem dentro desses livros. Os únicos que não ganham, assim, vários capítulos de ponto de vista, ou pelo menos a gente não espera que eles ganhem mais, são os personagens de ponto de vista dos prólogos e epílogos dos livros. Porque todo livro das Crônicas de Gelo e Fogo tem um capítulo de prólogo, e é um capítulo de ponto de vista também, mas normalmente é de um personagem que você só vai ver aquele ponto de vista naquele momento, tá? E alguns dos livros têm epílogos também, e aí funciona da mesma forma. Assim como eu falei que teve o Blood of the Dragon, com os capítulos da Daenerys, o George R. R. Martin fez uma outra coleção de capítulos da Daenerys chamada Path of the Dragon, lá no ano 2000, nessa mesma vibe. Ele pegou os capítulos que seriam da Daenerys no terceiro livro e lançou como uma novela na Asimov Science Fiction. Então saiu lá na revista de uma forma antecipada, assim você já conseguia saber tudo o que aconteceria com a Daenerys no terceiro livro. E a outra vez que aconteceu isso, pelo menos na minha pesquisa, eu não sei se teve mais vezes, podem comentar aqui embaixo. A ideia também não é falar de tudo o que aconteceu, mas sim trazer uma curiosidade aqui pra vocês, tá? Em 2003, uns 2 anos antes da publicação do Festim dos Corvos, que foi o quarto livro, o George R. R. Martin publicou Arms of the Kraken, né? E Kraken é a lula gigante, que é o símbolo da casa Greyjoy, né? Então essa publicação, que saiu na revista Dragon, que é uma revista de RPG, ela traz as histórias dos personagens das Ilhas de Ferro, da casa Greyjoy, que aparecem e muito no Festim dos Corvos. E, aliás, eu acho que essa é a deixa pra explicar a maior diferença dos livros 4 e 5 em relação aos outros das crônicas, porque isso é uma dúvida que aparece bastante também pro pessoal. Até o livro 3 funciona como eu comentei do negócio de ponto de vista. Então você tá no capítulo do Eddard Stark, do Ned Stark, e ele tá acompanhando uma coisa, e aí você vai ter o capítulo da Catelyn, que se passa um pouquinho depois, e aí já vai complementando as informações que você pegou naquele capítulo anterior. Aí você tem o capítulo do Jon Snow, que tá lá do outro lado de Westeros, e você tem praticamente certeza que a maior parte das coisas que aconteceram no segundo livro se desenrolaram depois do que rolou no primeiro livro. Então você lê um capítulo daqui, muito provavelmente ele se passou antes do capítulo que você vai ler aqui, certo? Tá tudo em ordem cronológica. O que acontece com o quarto e o quinto livros é que eles não têm uma divisão cronológica. Um não é necessariamente continuação do outro, em boa parte. Eles têm uma divisão geográfica. O que aconteceu foi que quando George R. R. Martin estava escrevendo o que seria o quarto livro das crônicas, ou seja, ele lançou A Tormenta de Espadas, já tinha passado um tempão e ele tava aí escrevendo, ele percebeu que ele já estava escrevendo muito. Também ele estava enroscado com algumas questões ali da história. Tinha um negócio até que foi apelidado de nó de Meereen, que ele não conseguia desatar, que era basicamente, pô, como eu faço determinado personagem chegar ao mesmo tempo que tá acontecendo determinado negócio na história? A maior confusão. E aí, pra ajudar um pouco nisso, ele decidiu dividir a história em duas. Então, você tem uma divisão geográfica mesmo. Alguns personagens que estão em determinadas partes do mundo estão nesse livro aqui, e alguns personagens que estão em outras partes do mundo estão nesse livro aqui. Isso quer dizer que se você estava acompanhando, por exemplo, a história do Tyrion, super animado assim no terceiro livro, não tem Tyrion aqui. O Tyrion tá aqui.
tá no 5º livro. Se você quisesse acompanhar a Daenerys, ela não está aqui, estaria aqui. Mas tem alguns personagens que estão aqui nesse livro. Por exemplo, você tem o ponto de vista da Cersei Lannister, que é um ponto de vista que não tinha aparecido nos livros até então. Pela primeira vez você consegue ver o que se passa na cabeça da Cersei, e é bem interessante, pra ser sincera. Então acho legal avisar que existe essa divisão e que as coisas do 5º livro não necessariamente se passam depois do 4º. Na verdade, eles são simultâneos praticamente. Na parte final ali do 5º livro que as histórias começam a se encontrar e a gente ultrapassa a história do 4º livro, elas se encontram. Mas acho legal ter isso em mente na sua leitura. Existem até guias de leitura que orientam você a ler os dois simultaneamente. Dá pra você pegar e ler um capítulo de um ou um capítulo do outro. E aí eles indicam certinho qual ordem que você pode pegar pra evitar determinados spoilers, porque às vezes, se você só alternar um capítulo de um e outro, às vezes uma revelação de um chega antes da do outro e tal. Mas é bem interessante. Eu confesso que eu ainda não fiz essa leitura conjunta dos dois, eu tenho muita vontade de fazer e quem sabe eu não faça isso esse ano. Aliás, falando em leitura conjunta, eu tô com a camisa do Rodor Cavalo, eu sei que eu ainda não mencionei, mas existe um podcast chamado Rodor Cavalo, que é um podcast de leitura conjunta das Crônicas de Gelo e Fogo. Esse podcast é um projeto que eu tinha vontade de fazer há muito tempo e eu comecei a fazer com a Carol, depois entrou a Flávia, a Carol saiu e continuamos, eu e a Flávia, a fazer essa discussão em podcast, capítulo a capítulo dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. A gente fez o A Guerra dos Tronos inteirinho e fez uma parte do 2º livro e aí parou o podcast porque a gente tava exausta em burnout todo mundo. E assim, não é uma promessa que a gente vai voltar, o podcast oficialmente tá em hiato, mas se vocês quiserem ouvir, tem o link aqui na descrição, tem mais de 100 episódios. Se você quiser companhia pra discutir os livros, tem aí o podcast. E também tem vários outros projetos que fazem, até mesmo os fãs do Rodor Cavalo fizeram um projeto de leitura conjunta. Tem o pessoal do Gelo e Fogo que tinha o Podcasteros e eles também discutiam os capítulos do livro. Tem projetos gringos como o NoraCast, tem o Girls Gone Canon e um monte de outros projetos. Enfim, tem um monte de gente que faz essas leituras conjuntas, é bem interessante. E as crônicas realmente são um material muito bacana de ler, tá? Se vocês tiverem oportunidade, vale a pena. Aí vamos falar de edições. Eu já falei que existe a versão da Leia e da Suma, né? Elas são bem parecidas mesmo, então vai da sua escolha. Mas existem algumas outras versões, por exemplo, o box que a editora Leia lançou, que tem os livros de bolso. Eles têm a capa preta com os símbolos das casas. Eu não sei onde eu enfiei o meu box, eu acho que tá na casa da minha mãe, mas enfim, não estou com ele aqui. Eu entrei em contato com a editora Suma pra perguntar sobre algumas coisas que eu vou mencionar nesse vídeo. E eu perguntei, inclusive, se eles têm interesse, se eles têm planos de lançar o box das Crônicas de Gelo e Fogo. Porque, se eu não me engano, esse da editora Leia já deve estar até esgotado, já faz muito tempo que eles lançaram. E a pessoa que eu conversei na editora Suma me disse que sim, eles têm a intenção, mas que meio que depende das crônicas estarem concluídas. Então, acho que a ideia é, pelo menos por enquanto, né, talvez isso mude, a ideia é esperar ter os 7 livros pra aí sim lançar o box. Não fazer o box só com os 5 primeiros livros, como aconteceu com a editora Leia. Então fica aí a informação. E também existem versões de outros países, né? Se você preferir ler no original, se você estiver confortável com ler em inglês, você pode comprar essas edições de bolso aqui. Essas minhas, coitadas, estão destruídas já, de tanto que eu li as coitadas. Eu acho que assim, se você quiser ler no original, é legal, é bacana. Eu gosto da tradução em português. Quando eu li esses livros em inglês, foi porque ainda não tinha no Brasil, meninas. Porque estavam ainda lançando os primeiros livros das crônicas. Se eu não me engano, quando eu comecei a ler, isso foi lá em 2011, tinha acabado de sair A Dança dos Dragões. Tanto que a minha edição dele foi essa gigante. Porque ainda nem existia a versão de bolso dele. E o que tinha aqui no Brasil, eu acho que tinha A Guerra dos Tronos e A Fúria dos Reis. E tava pra lançar A Tormenta de Espadas. Então eu peguei A Guerra dos Tronos em português. Eu acho que inclusive foi esse volume exatamente da Leia que eu li. Será que foi esse? Não sei. Mas enfim, eu peguei em português pra ler. E eu gostei muito e eu queria comprar os outros volumes, mas quando eu vi que eles ainda não estavam todos disponíveis em português, e do jeito que eu devorei o primeiro livro, eu pensei, cara, eu não vou conseguir esperar, eu vou comprar o box em inglês, que na época tava em promoção. Beleza. E aí o 5º livro, que ainda não tinha no box, eu ganhei de presente de aniversário dos meus colegas de trabalho. Foi muito bonitinho, eles fizeram a vaquinha e me deram. E eu levava todo dia na mochila, no busão, esse calhamaço. Quanto pesa isso? Enfim, hoje em dia, se você quiser, existe o box com todos em inglês, inclusive o 5º livro na edição de bolso, mas eu não comprei porque eu já tenho o livro e eu já tenho em português, eu já tenho 1000 versões, tá tudo bem, sabe? Acho que não precisa. Se você quiser, também tem essa versão gigante. E existem também versões com ilustração, tem versão em quadrinhos, que inclusive saiu aqui no Brasil A Guerra dos Tronos, adaptado em quadrinhos, chamava A Guerra dos Tronos HQ, nome bem autoexplicativo. E ele saiu em 4 volumes pela Fantasy
e Casa da Palavra, que era um selo da editora Leia, então era da época que a editora Leia tinha os direitos aqui. Foram só esses 4 volumes que concluem o primeiro livro e não saíram os volumes do segundo livro. No original eles têm o primeiro e o segundo livro já concluídos, tá? Tem 4 volumes cada um. E se você quiser procurar, eu tô deixando o link de tudo, obviamente, mas se você quiser procurar, tem lá como a Game of Thrones, The Graphic Novel, ou a Clash of Kings, The Graphic Novel. E aí tem o volume certinho. Não começou a sair o terceiro livro ainda, mas se você preferir ler versão em quadrinhos, talvez seja legal começar por esses. Sobre republicação aqui no Brasil, porque faz muito tempo que saiu esse primeiro livro. Quando eu falei com o pessoal da editora Suma, me disseram que sim. Com o crescimento da Suma HQ, a coleção de quadrinhos da Suma, as HQs de Guerra dos Tronos também estão nos planos, mas sem previsão por enquanto. Talvez chegue aqui no Brasil, só não sabemos quando. Se você quiser usar e ler em outros idiomas, também existem diversas traduções. Eu tenho aqui, por exemplo, essa de A Guerra dos Tronos em espanhol, que ficou como Juego de Tronos, que quem me deu foi o Alan Veríssimo, que às vezes ele colabora com alguns dos vídeos e pesquisas que eu faço aqui sobre Game of Thrones e House of the Dragon, então eu guardo aqui comigo, porque é muito legal ter essa versão que é tão diferente. E eu sei que tem de vários outros idiomas, tem comunidades de fãs engajadas em vários idiomas, então se você por acaso fala algum outro idioma além de português e inglês e quer curtir as crônicas nesses outros idiomas, você consegue. Também tem versão e-book de tudo. Eu tenho, por exemplo, uma versão de Kindle que tem os 5 volumes das crônicas todos juntos, e eu acho muito boa essa versão para pesquisar. Normalmente eu abro ali o leitor do Kindle no navegador e ele tem uma função de busca. Então se eu tô fazendo pesquisa para vídeo, eu quero achar, beleza, quantas vezes mencionam esse personagem? Eu consigo encontrar exatamente o momento em que ele foi mencionado, isso me ajuda pra caramba. Mas em um uso normal, que não seja esse uso meio maluco que eu faço, também eu acho que economiza peso, né? Se você quiser levar na mochila, por exemplo, às vezes é bem mais fácil você carregar os livros das crônicas num leitor digital do que carregar esses livros, que são muito legais, porém eles ocupam aí um espaço e são pesadinhos. Mas chega de falar das crônicas, pessoal. Bora falar do que inspirou House of the Dragon, que é a série mais nova desse universo do George R. R. Martin. House of the Dragon é inspirada bem diretamente em Fogo e Sangue, que tá aqui embaixo, deixa eu pegar. Que é esse livro aqui, lançado em 2018. Fogo e Sangue é um livro que conta a história da casa Targaryen. E ele, como eu falei, tem uma estrutura bem diferente das Crônicas de Gelo e Fogo. Esse livro aqui, ele funciona como se fosse um livro de história que estaria dentro daquele universo. Eu gosto de usar sempre o exemplo. Tem o personagem que é o Sam, ali de Game of Thrones, que ele vai estudar na Cidadela, que é o lugar que informa os mestres, que são esses caras que são da ciência, são da história, da medicina, tudo junto ali. Se ele estivesse ali na biblioteca da Cidadela e puxasse um livro, talvez ele achasse esse livro aqui. Então é uma coisa bem dentro daquele universo mesmo, tá? Até mesmo o texto dele é um pouco mais árido se a gente for comparar com o das crônicas, porque ele realmente vai ser uma coisa mais documental mesmo, ele vai narrar o que aconteceu historicamente, ele vai usar palavras que geram um pouco mais de distanciamento, porque ele tá tentando ali ser o mais correto possível, vamos dizer assim, na linguagem. E ele tenta ser um pouco impessoal também. Isso pode fazer com que alguns que vão ler achem meio chato, pra ser bem sincera. Eu, por mais que eu goste desse livro, eu não recomendaria ler ele antes das crônicas, porque realmente não faz muito sentido na minha opinião, tá? Por mais que ele se passe antes. Caso você não saiba, House of the Dragon, por mais que seja uma série que se passa no mesmo universo de Game of Thrones, é uma história que se passa uns 200 anos antes de Game of Thrones. Então poderia ser aquela coisa, já que se passa antes, é melhor ver antes, certo? Não necessariamente. Nesse caso aqui, a gente tem uma explicação bem cronológica mesmo da casa Targaryen. Então, beleza, o que foi a conquista? Como que Westeros foi unificada por esse cara chamado Aegon Targaryen? Como que ele se tornou o primeiro rei de praticamente todo o continente? E aí você tem tudo o que aconteceu com esse primeiro rei, com esse Aegon, aí depois o filho dele, o reinado do filho dele, e aí o que aconteceu depois, e o que aconteceu depois, e você vai acompanhando a dinastia Targaryen e todas as intrigas de sucessão, tudo que acontece ali com o Trono de Ferro, que é esse símbolo de poder em Westeros. Mas é isso, é uma coisa que é bem cronológica. Então vai ter lá o ano tal, o ano dos 3 casamentos, o ano tal, teve a rebelião, não sei o que, não sei o que lá. Mas apesar de ter esse tom mais metódico, a gente tá falando de personagens que são mega interessantes, de acontecimentos que também são interessantes. Então vai ter uma rebelião? Tá, mas eles estão lá lutando com um dragão, sabe? Então com certeza é interessante, no mínimo, ler sobre essa batalha. Vai descrever algumas das intrigas que tem, esse tipo de coisa. E por que eu também acho interessante ler as crônicas antes disso? Porque tem vários acontecimentos que estão aqui que são referenciados nas crônicas. Tem o personagem das crônicas, ele vai falar, não, porque não sei o que lá, e
e aí Maegor o Cruel fez tal e tal coisa. E você fica, nossa, quem será esse Maegor o Cruel? O que será que ele fez? E ao longo dos livros você vai entendendo mais sobre ele. Mas aí quando você chega aqui, você vai ler com muito mais detalhes a história desse cara, como que ele chegou ao poder, como que foi tudo isso. Tem também os vídeos que eu fiz com a Carol de história Targaryen. Tem os bem antigões que a gente fez lá em 2016, antes mesmo desse livro aqui ser lançado, mas ainda são alguns dos vídeos mais vistos aqui do canal, eu vou deixar o link aqui embaixo. E tem também uma minissérie que a gente fez com alguns episódios importantes da história Targaryen antes do começo de House of the Dragon. Não é do livro todo, a gente pegou alguns pedaços importantes pra contar pra vocês, mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais desses personagens, vou deixar o link também. Outra coisa sobre o Fogo e Sangue que não tá aqui escrito em nenhum lugar, porque a gente não sabe ainda quando que vai ter o outro, é que esse é o primeiro volume. Isso aqui não tem a história completa dos Targaryen. A história vai só até o rei Aegon III, então tem muita coisa que não tá por aqui. Tem, por exemplo, as rebeliões Blackfyre, que são uma parte muito importante, que é referenciada nas Crônicas de Gelo e Fogo, não tá aqui ainda, porque as rebeliões Blackfyre são depois. Toda a parte da rebelião do Robert, que é o que acontece um pouquinho antes ali das Crônicas de Gelo e Fogo, uns 14 anos antes, também não tá aqui. Mas tudo que tá em House of the Dragon está aqui. Esse livro pega todo o período antes e todo o período depois da Dança dos Dragões, que não confundir com o título do quinto livro, tá? Mas a Dança dos Dragões, nesse caso, é o conflito que aparece nessa primeira temporada e na segunda de House of the Dragon, que é o conflito aí pelo Trono de Ferro entre a Rhaenyra Targaryen e o Aegon Targaryen, ambos filhos aí do rei Viserys I. Esse conflito tá todo narrado aqui, lógico que de forma diferente da série. A série faz várias escolhas de adaptação pra tentar trazer uma versão mais meio termo, vamos dizer assim. Porque o que acontece nesse livro é que ele vai ter vários relatos que se contradizem sobre o que aconteceu de verdade em alguns episódios. É aquilo, como é um livro de história, os caras estão lá relatando, estão fazendo pesquisa e dizendo, ó, dizem que aconteceu tal coisa. Mas ninguém tava lá, assim, testemunho ocular, não tem ali o relato da própria Rhaenyra. No caso de House of the Dragon, eles colocam esses personagens como protagonistas. Então a gente tem o que eles vivenciaram, ou o que a série diz pra gente que eles vivenciaram. O livro é muito mais ambíguo, e acho que por isso que ele é tão interessante assim. Aí, beleza, hoje em dia a gente tem aqui Fogo e Sangue, ok. Mas antes de Fogo e Sangue, a gente já tinha boa parte da história da Dança dos Dragões narrada em novelas, que é o que eu falei do George R. R. Martin, que ele pega os trechos que ele escreveu e ele acaba lançando em outros lugares antes de publicar o livro, né? Então tinha duas novelas que narravam o período da Dança dos Dragões. Uma delas se chamava O Príncipe de Westeros, em inglês é The Rogue Prince, e ela saiu numa antologia que eu não tenho ela aqui, mas aqui no Brasil se chamava O Príncipe de Westeros e Outras Histórias. Na versão original se chamava Rogues, essa antologia, por isso até tem tudo a ver com o título, né, The Rogue Prince. É uma história sobre o príncipe Daemon Targaryen, que aparece em House of the Dragon. Essa história depois foi aproveitada aqui no Fogo e Sangue, tá? Mas anteriormente ela tinha sido lançada sozinha. Caso você não saiba o que é uma antologia, nesse caso eles reúnem vários contos de autores diferentes. E eu tenho até uma delas pra mostrar aqui pra vocês. Ai, meu Deus, vai cair. Não, tá tudo bem. Que é essa aqui, chamada Mulheres Perigosas. Essa antologia aqui tem a segunda história do George R. R. Martin sobre a Dança dos Dragões, que se chama A Princesa e a Rainha. É uma história sobre a Rhaenyra, sobre a Alicent, sobre a coisa delas usarem vestidos de cores diferentes e por isso os nomes da galera que apoia uma ou outra são negros e verdes, por causa das cores desses vestidos mesmo. E essa história tá aqui. Mas é isso, não se assustem pelo tamanho desse livro, porque ele não é todo da Rhaenyra e da Alicent. Isso aqui tem contos de um monte de autores, aqui ó, George R. R. Martin, Brandon Sanderson, Megan Lindholm e por aí vai, tem vários autores, e aí o último conto é A Princesa e a Rainha. O restante são contos muito interessantes, obviamente, mas eles não são relacionados a esse universo, tá? Da mesma forma tinha O Príncipe de Westeros, então esses dois contos aí eram a fonte que a gente tinha sobre a Dança dos Dragões durante muito tempo. As duas antologias foram publicadas pela editora Leia aqui no Brasil. Hoje em dia eu não sei se você encontra mais essa edição, mas de qualquer forma, essas histórias entraram no Fogo e Sangue. Outro conto desses que foi parar no Fogo e Sangue não é sobre a Dança dos Dragões, é sobre os filhos do Aegon Conquistador. Essa história se chama The Sons of the Dragon, né, os Filhos do Dragão, e é sobre o Aenys I e o Maegor I. Sim, os dois foram reis, e tem uma história bem interessante aí sobre sucessão, porque os dois são filhos de mães diferentes, e tem toda uma coisa de que um se achava mais no espírito do pai que o outro. É bem interessante. Essa novela saiu numa antologia chamada
The Book of Swords, né, o livro das espadas, porque fala muito sobre a espada Blackfyre, ou Fogo Negro, que é a espada aí lendária da família Targaryen, e que tem uma importância bem grande aí pra esses dois irmãos e pra sucessão Targaryen. Aqui no Brasil, pelo que eu chequei, saiu na Crônicas de Espada e Feitiçaria. Foi esse o título que saiu essa antologia. Mas eu acho que também tá esgotado. E o livro mais recente que foi publicado nesse universo é uma versão ilustrada do Fogo e Sangue, que é The Rise of the Dragon, a Ascensão do Dragão. Esse livro ele conta mais ou menos as mesmas histórias que o Fogo e Sangue, mas ele tem um tom um pouco mais enciclopédico, assim, ele é bem um catálogo mesmo, e tem umas ilustrações muito lindas, tá? O estilo dele lembra muito mais esse livro aqui, que é de antes do Fogo e Sangue, é uma das maiores referências que a gente tem pra esse mundo, que é o Mundo de Gelo e Fogo. Esse livro aqui, O Mundo de Gelo e Fogo, ele é de 2014. E ele tem, sim, muitas coisas da história dos Targaryen, ele tem uma parte de história ali de Westeros, então ele fala de todos os reis Targaryen e tal, mas ele não é só isso. Ele é um livro que fala desse mundo do George R. R. Martin, dos continentes, das cidades principais. Ele é um livro que tem muitos mapas, inclusive. Tipo aqui, por exemplo, esse mapa do Vale de Arryn. Então você tem coisas sobre cada uma das regiões de Westeros, e aí conta a história das famílias principais. Tem também coisas de Essos, que é o continente que aparece ali no começo das histórias da Daenerys e tal. E em House of the Dragon aparece, por exemplo, quando o Daemon tá lá. E aí tem muito texto de uma forma mais enciclopédica sobre os lugares. Então aqui, por exemplo, as cidades livres, que são lá em Essos. E aí tem um textão falando sobre a origem delas. E aí tem ilustrações e vai falar de cada uma das cidades livres. Vai ficar explicando uma por uma. Aqui também, as Ilhas do Verão. E aqui tem a árvore genealógica da família Targaryen, por exemplo. Então você vai ver, tem muitas coisas nesse livro que são parte histórica, parte de geografia, tem muita coisinha, assim, sabe? Sobre o mundo de Gelo e Fogo. Oh, meu Deus, por que será? Então ele é realmente uma boa referência pra saber mais desse mundo. Eu já usei muito esse livro aqui pra consulta, tá? Eu tinha ele em inglês em algum lugar e eu não achei pra botar aqui nessa mesa. Deve estar perdido aqui em casa de alguma forma, não sei. Mas pra compensar, eu tenho aqui as duas edições lançadas no Brasil. Essa aqui foi a primeira, se eu não me engano, e essa foi a segunda. Ou o contrário. Tá escrito nova edição, literalmente, então, ok. Então é isso, essa aqui foi a primeira edição, essa aqui foi a segunda, as duas pela editora Leia. E, assim, né, as duas já estão esgotadas há bastante tempo. Esse livro não foi relançado pela editora Suma até agora. Quando eu falei com eles, eles disseram que sim, existe o plano de relançar aqui no Brasil, agora pela Suma, né? Tanto o Mundo de Gelo e Fogo, como a Ascensão do Dragão, que, como eu falei, é aquele que tem esse estilo mais enciclopédico, mas com as histórias dos reis Targaryen, aí do Fogo e Sangue, tem um conteúdo bem parecido. Esses dois livros estão nos planos da editora Suma, e eles devem começar pela Ascensão do Dragão, provavelmente, diz aqui a editora, que deve chegar no ano que vem. Então fiquem de olho, se vocês tiverem interesse em adquirir a Ascensão do Dragão e aí depois o Mundo de Gelo e Fogo, eles devem sair em algum momento a partir do ano que vem pela editora Suma. E já que eu tô falando de mapa, de mundo, não sei o que, eu queria recomendar esse aqui, que esse aqui é muito louco, galera. Não é bem um livro, tá? É isso aqui. Se chama The Lands of Ice and Fire. E em português eu acho que saiu como O Atlas das Terras de Gelo e Fogo. Esse também eu acho que saiu pela Leia e também foi esgotado, tá? E eu não sei se a Suma tem planos de relançar. Mas o que é isso aqui? É uma coleção de mapas das Terras de Gelo e Fogo. Então, como eu falei, o Mundo de Gelo e Fogo tem muitos mapas, mas aqui você tem o mapa mesmo, assim, não é a impressão no livro, sabe? Ele abre como um livro, né? O meu tá meio empoeirado, inclusive, desculpa, tá, gente? Que ele é aberto aqui, mas aqui dentro tem os mapas, tá vendo? Dá pra vocês verem aí. E dá pra você pegar o papel do mapa mesmo e olhar eles individualmente. Então aqui, por exemplo, vou pegar um deles, que é o mapa das cidades livres de Essos. Eles são grandes, tá, galera? Eu nem consigo ver e mostrar pra vocês ao mesmo tempo. Ah, tá, beleza. Aqui, por exemplo, tem o Mar Estreito, então Westeros é pra cá, e aí aqui tem a costa de Essos. E as cidades livres costumam ficar aqui nessa parte mais ocidental de Essos. Aí você tem isso aqui, aqui dá pra eu ver que tem Pentos, por exemplo. E aí dá pra você ver com muito detalhe, assim, o mapa. Realmente, se você for muito fã, quiser ver com detalhes, tem isso aqui. Isso aqui foi. Não, tô achando incrível.
Você tá me achando doida, Jennifer, que eu tenho todos esses negócios? Esse foi recebidos pagos, eu comprei esse. Ó, esse aqui, por exemplo, é da Baía dos Escravos. Eu não vou abrir todos, né, porque senão a gente vai ficar meia hora aqui. Isso aqui também é Essos. É, o Reino de Ifequevron, eu adoro esse nome. Tem uns nomes muito aleatórios aqui. Mas aqui tá, por exemplo, o Mar Dothraki, o Reino de Sarnor, então aqui deve mostrar mais a parte central de Essos, do Mar Dothraki, aqui. Então mostra toda a área ao redor do Mar Dothraki. Esse aqui é muito legal. É um mapa de Porto Real. Isso aqui é incrível. Inclusive, eu usei isso pra fazer uma matéria, uma revista que eu participei, que eu fiz um freela sobre Game of Thrones. E eu falei de Porto Real e tem todos os portões da cidade. Esse eu abri, né? Eu falei que não ia abrir. Olha só que legal, tá vendo? Tem todas as muralhas da cidade. E aí dá pra você ver aqui a Fortaleza Vermelha, tá vendo? O beco, a Baixada das Pulgas, né? O Flea Bottom. Tem até umas coisas tipo, e aqui é a casa da Shae, quando ela tá em Porto Real. Então é bem legal porque tem todos esses pontos aqui detalhados. Ai, tá dando meu ombro de me abrir tanto isso. Mas enfim, tem muitos mapas. Atrás tem a quantidade que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mapas. E é interessante porque, assim, tem um mapa grandão, né, que é o mapa do mundo conhecido, e eles fragmentam pra poder dar um zoom, né, deixar em escala maior. Que nem o que eu falei das cidades livres ou do Mar Dothraki, é porque eles dão uma fatiada no mapa pra poder mostrar com mais detalhes. Mas tem um que é bem interessante, porque ele tem, tipo, 2 vezes o mesmo mapa, você pensa? Ué, que estranho. O mundo conhecido e esse aqui. Mas esse aqui é o mapa das jornadas. Então ele pega vários personagens e vai traçando o caminho que eles fizeram ao longo dos capítulos nas crônicas. Isso é muito legal. Deixa eu ver se eu pego esse pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho ele. Esse aqui é o mundo conhecido. Esse aqui acho que é o das jornadas. Não. Oeste. Essos Central. Tem muita coisa, velho. Você sabia que tem um lugar chamado As Areias Canibais? Perto de Ashai já, que já tem Shadowlands aqui. Que é tipo o leste do leste do leste. Esse aqui acho que é de Westeros. Vai ser o último que eu vou pegar, quer ver? Beyond the Wall. Então esse aqui é pra lá da muralha. Ó, tem um mapa só de Bravos, que é a cidade que a Arya vai, né? Aqui era o último. Foi o último que eu peguei, literalmente. Olha que da hora. Ai. Meu Deus! Aqui, né, o legal é que, assim, eles andam mais por Westeros, obviamente, né? Você vê que tem um monte de setinhas de cores diferentes, e isso são os personagens conforme eles circulam pelos livros. Aí, tipo, cada um é de uma cor e tem escrito aqui, por exemplo, aqui tá escrito Theon, então é a jornada do Theon Greyjoy. Aí você vê de onde ele vai, provavelmente vai começar em Winterfell, aí ele vai, tipo, junto com o Robb, fazer os rolês. Eu não quero dar muitos spoilers aqui da história. Aí tem, por exemplo, aqui, Jon Snow. Jon Snow, a jornada dele é pra lá da muralha, então ele sai de Winterfell, vai pra cá e ele vai vindo pra esse lado. E por aí vai, é bem interessante e é legal você ver, tipo, por onde que aquele personagem que você gosta passou. Enfim, esse aqui é, pra quem é realmente muito fã e quer muito ter as coisas detalhadas ou até um mapa específico pra pendurar na parede, sabe? Você põe numa moldura e tal. Eu acho muito legal, mas realmente, tipo, é específico, assim, pra caramba. Então esse aqui, ele saiu originalmente em 2012, aqui no Brasil sai em 2017. Não sei se vai chegar, esse é um que eu não sei se a Editora Suma tem intenção de lançar de novo algum dia, mas qualquer coisa existe a versão em inglês também, vou deixar linkada aqui embaixo. E aí vamos para a última série que está em desenvolvimento das obras do George R. R. Martin nesse universo, que é a série aí The Red Knight, ou A Knight of the Seven Kingdoms. Eles estão ainda decidindo ainda para onde que vai, mas eu acho que vai ficar como The Red Knight. De qualquer forma, eu chamo da série de Dunk e Egg, porque é como a gente conhece essas histórias, as aventuras de Dunk e Egg. Esse aqui tá fácil, você lê todas nesse livro aqui, porque as aventuras de Dunk e Egg, por enquanto, são 3 histórias já publicadas pelo George R. R. Martin. Elas também são nesse formato de novelas, né, que são contos maiores, basicamente. E elas foram lançadas separadamente ao longo dos anos, mas hoje em dia você encontra as 3 nesse volume único, chamado O Cavaleiro dos Sete Reinos. Caso você queira encontrar as histórias separadas e tudo mais, eu acho que aqui no Brasil elas não foram publicadas de forma separada, mas na versão original você acha que encontra separadamente, tá? A primeira foi lançada em 98 e se chama O Cavaleiro Andante. Ela se passa aí mais ou menos uns 90 anos antes das Crônicas de Gelo e Fogo, então praticamente nenhum dos personagens que aparecem nessas histórias de Dunk e Egg estão vivos na época das crônicas, né? Já é outra geração. E a gente acompanha esses 2 personagens, Dunk e Egg, né? O Dunk é o Sr. Duncan, o Alto, e o Egg é o escudeiro dele, que eu acho que eu quero que você leia os livros pra conhecer mais a respeito dos 2. Depois de O Cavaleiro Andante, a gente tem a Espada Juramentada, que mostra o Dunk e Egg prestando serviços a um senhor de terras que, coitado, ele tá
bem mal na fita ali. E depois tem o Cavaleiro Misterioso, né, The Mystery Knight, que foi lançado em 2010, pelo que eu anotei aqui. E essa história, assim como a primeira, mostra um torneio. Tem as competições de cavaleiros, as justas e tudo mais. É bem legal o Dunk Egg. Como eu falei que cada uma das histórias tinha um estilo diferente, Dunk Egg também tem um estilo de narrativa um pouco diferente. A gente acompanha mais essa duplinha, não fica vendo outros pontos de vista e tal. É uma história muito focada neles, mas eles estão envolvidos em um momento histórico importante de Westeros. Então, através deles, você também consegue acompanhar um pouco mais a história dos Targaryen, a história da monarquia de Westeros e um monte de outras coisas, como toda a parte do que significa ser um cavaleiro em Westeros. Essa parte é bem legal. E aí, como eu falei, a terceira história foi lançada em 2010, então faz bastante tempo que não sai nada novo de Dunk Egg, mas a história dos dois ainda não tá concluída. O George R. R. Martin falou que ele ainda quer fazer umas 9 novelas de Dunk Egg. Tem algumas até que já tem alguns títulos não oficiais, né? Tem uma que chama The She-Wolves of Winterfell, As Lobas de Winterfell, que se passaria, obviamente, lá no norte, né? Onde começa as Crônicas de Gelo e Fogo. Teria, por exemplo, uma outra chamada The Village Hero, que é nas terras fluviais, ali no meião de Westeros. E é isso, nenhuma das duas tem data de lançamento ainda, mas eu quero muito conhecer essas histórias. Só que o George R. R. Martin só deve concluir essa próxima história de Dunk Egg depois que ele terminar Os Ventos do Inverno. Então, deve demorar, galera. E essa edição de O Cavaleiro dos Sete Reinos já é a edição da Suma. A editora Leia tinha lançado O Cavaleiro dos Sete Reinos, então existe essa versão, essa edição, mas já existe essa versão aqui da editora Suma, que inclusive eu acho muito linda essa capa. E é isso, ele é bem mais curtinho que os outros, dá pra ler muito rápido. E por incrível que pareça, por mais que eu tenha falado que eu não recomendo ler o Fogo e Sangue antes das Crônicas de Gelo e Fogo, se você quiser começar por Dunk Egg, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que é uma história que é afastada o suficiente pra não interferir tanto na sua leitura das crônicas. É uma leitura gostosinha, rapidinho, os personagens são super carismáticos, então eu acho que pode ser um ponto de entrada bem legal. Mas é aquilo, não é a mesma coisa que Game of Thrones, é outro tipo de história, é uma história de um cavaleiro com o seu escudeiro, tem política, tem a coisa das famílias e da sucessão, mas é muito mais uma história sobre esses caras andando juntos ali por Westeros e vendo o que tem ao redor deles. Eu acho muito legal, eu sou apaixonada por Dunk Egg, recomendo. Se você quiser saber mais, tem vídeo aqui na descrição. Eu achei o Dunk Egg da Leia. Tava aqui embaixo de todos. Enfim, tem a Leia e tem a Suma. E agora a gente chega no que eu falei que é o material mais tangencial. Todo o material original do George R. R. Martin eu já trouxe aqui, e até algumas coisas que são o George R. R. Martin com outras pessoas escrevendo junto, tipo o Mundo de Gelo e Fogo. Mas existem também outros livros que não são do George R. R. Martin, mas que são a respeito desse universo. Tem, por exemplo, A Filosofia de Tyrion Lannister, né, que é uma coletânea de frases do Tyrion Lannister que seriam legais pra você levar sua vida. Isso é baseado na obra do George R. R. Martin, mas não foi ele que fez a coletânea, se eu não me engano. Tem também os livros que se chamam Game of Thrones por dentro da série da HBO. Esses livros têm 2 volumes lançados, se eu não me engano. Não sei se no exterior lançaram mais volumes, mas a forma que eles eram lançados era de 2 em 2 temporadas. Então tinha o livro de bastidores ali, mostrando fotos ali das gravações, de toda a parte de bastidores. E se eu não me engano, da primeira e da segunda temporada, o livro tem o texto do Brian Cogman, que era um dos roteiristas de GOT. E aí depois lançaram o livro da terceira e da quarta temporadas. Não lembro se lançaram de temporadas posteriores, digo aqui nos comentários. E tem esse aqui, que foi lançado muitos anos atrás pela editora Panini, que se chama Um Guia Pop-Up de Westeros. Ele é realmente um livro pop-up. Quase que ele caiu. Porque ele também é pop-up aqui. Ele é um livro pop-up, como deu pra ver. E aí ele abre aqui, você tem, tipo, as coisas que nem na abertura, né? Então aqui tem a muralha, aqui tem o Winterfell. É bem legal, é bem vibes da série mesmo. Gente, o negócio foi tão tenso aqui que matou meu microfone. Então, se tiver mudado o áudio é por causa disso, tá? Eu troquei aqui a configuração de mic. Mas ele é basicamente isso, ele vai se abrindo como na abertura da série. E aí, ó, ele tem vários negócios que você puxa, ele é bem lúdico, assim. E vai contando um pouco desse mundo. Tá vendo? Aqui o Vale de Arryn. Tem um monte de coisinha pra puxar. É bem legal. Mas, ó, ele desmonta aqui, tem armadilhas, tá vendo? Não sei porquê. Ele tem, tipo, uma parte magnética aqui atrás. Enfim. Esse é um guia pop-up de Westeros, ele saiu pela editora Panini, mas é isso, ele não foi escrito pelo George R. R. Martin, tá? Ele é um projeto de Matthew Reinhardt e as ilustrações são de Michael Comark. Não sei se ainda tem isso, deve ter esgotado, porque faz muitos anos. Aí temos esse livro aqui, que se chama O Banquete de Gelo e Fogo. Ele é um livro de receitas, e é bem interessante. Ele não foi escrito pelo George R. R. Martin, ele foi escrito por essas duas pessoas aqui, Chelsea Monroe Castle e Sarian Larrer, mas o George R. R. Martin
escreveu um prefácio pra esse livro. E é bem interessante porque ele fala que ele não sabe cozinhar no prefácio e ele vai contando e tal. Mas é bem interessante porque, assim, nas Crônicas de Gelo e Fogo, principalmente, mas também nas outras obras, o George R. R. Martin coloca descrições de comidas muito longas. Toda vez que ele vai falar de um banquete, você vê e tem páginas e páginas com descrições do que foi servido ali. Que a torta era do jeito X e do jeito Y, e aí a bebida eles colocavam cravos e não sei o que, não sei o que lá, e aí a ave era recheada com não sei o que, não sei o que lá. Sempre tem um monte de pratos e todos eles são descritos de um jeito que você fica, nossa, eles realmente comiam muita coisa muito interessante lá. E aí esse livro pega vários dos pratos que são mencionados no livro e traz as receitas. E aí não é necessariamente uma coisa que a gente queira comer no dia a dia. E eu acho interessante porque eles vão colocar a receita e eles citam alguma coisa dos livros, né? Então aqui, por exemplo, sopa de feijão com bacon. Sam não havia comido nada desde aquela tigela de sopa de feijão com bacon junto com Pip e Grain. Bem, nada fora pão com queijo. E aí tem o resto do trecho e tal. E aí muitas vezes, nessa mesma receita dá pra ver isso. Eles vão ensinar uma sopa tradicional de feijão com bacon e uma versão moderna da receita. Porque tem muitas receitas que tem uma forma mais antiga de fazer, que aí corresponde mais a essa inspiração medieval que existe nas Crônicas de Gelo e Fogo, né? Não quer dizer que as receitas mencionadas nas Crônicas de Gelo e Fogo sejam medievais, porque tem ingredientes que tem nas crônicas que não teriam na Europa naquela época. Naquela época, a gente vive brincando no Hodor, porque aquela época não existe, tá? Não é uma história medieval, é só inspirada. Tem umas receitas que, sim, é muito difícil de fazer em casa, por exemplo, javali assado. Mas assim, você pensa, se for uma caçada, né, vai fazer um banquete depois, e aí tem o trecho, Sansa, você deve estar faminta, que tal comermos um pouco de javali e alguns bolos de limão? É muito legal que se você lê as crônicas, você sabe que a comida favorita da Sansa é bolinho de limão, assim. Ela ama. Toda vez que tem lemon cakes, ela fica, meu Deus, vai ter bolo de limão. E tem a receita aqui também. Inclusive, olha só, a receita dos bolinhos de limão. Eu recebi isso quando eu recebi o livro e veio essa receita separada junto com os ingredientes pra fazer os bolinhos. E eu coloquei aqui pra marcar a página dos bolinhos de limão. Acho que chega, né? Sim. É? Você quer ver mais? Tem os bolinhos modernos de limão também, porque tem a versão antiga e a versão nova. Qual a diferença? Tem a receita elisabetana, então nem é medieval, é elisabetana. E aí depois tem a receita moderna, que é um pouco mais doce e mais pesada que a elisabetana. Aí tem leite gelado com mel. Essa fala eu acho que é do Varys. Não, eu acho que é do Mestre Paisel, que é gostaria de um refresco, algumas tâmaras talvez. Há excelentes caquis também. Vinho não faz muito bem para a digestão, infelizmente, mas posso oferecer um copo de leite gelado com mel. Eu acho muito refrescante para o calor. Eu acho que é meio Paisel essa fala. E é muito legal, porque é isso. Cada trecho do livro vai ter uma citação aqui pra afirmar essa receita, né? Pra dizer, isso aqui está nos livros, tá? Então, tipo, aqui, por exemplo, é um café da manhã em Dorne. E aí eles falam no café da manhã em Dorne, e aí tem a receita com o que deve lembrar aí um café da manhã de lá. Pães chatos. Adoro essa expressão. Pão chato moderno. Ele é um pão hipster. É um cinéfilo. É muito legal. Sério. Tem até gafanhoto com mel e especiarias, que é uma comida que, inclusive, é muito importante pra um trecho de Meereen, da história da Daenerys em Meereen, porque tem até uma pergunta, quem que envenenou os gafanhotos com mel? Tem exatamente esse trecho que a pessoa que foi envenenada falou, gafanhotos! Tomou a tigela para si e começou a devorá-los. Que legal. Se você quiser fazer gafanhotos com mel, tem essa receita. Enfim, é bem interessante, porque é isso. Tem muita comida que é mencionada nas crônicas. George R. R. Martin realmente gosta de falar das refeições dos personagens. E as autoras pegaram e catalogaram um monte de receitas históricas, assim, e outras versões modernas, e trouxeram aqui que eu acho que é muito mais a título de curiosidade, porque são receitas que não são tão comuns, mas eu gostei muito. Tem alguns livros aqui que pegam uma parte mais acadêmica, mais histórica. Esse aqui tem alguns ensaios sobre Game of Thrones e sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. Se chama Beyond the Wall, né, pra lá da muralha. E é realmente uma coletânea de vários artigos e ensaios sobre esse universo. Tem alguns que são mais legais, alguns que são menos, tá? Então, é realmente, se você quiser ler pessoas falando a respeito das crônicas, tá? Não é uma história mesmo. Esses aqui também, mesma coisa. Esse aqui se chama Winter is Coming, o mundo medieval de Game of Thrones. É da Caroline Larrington, que estuda literatura medieval. E ela fez esse livro falando da era medieval e como isso aparece nas Crônicas de Gelo e Fogo. Bem interessante. E tem esse livro aqui, que a Jennifer tava aqui no fundo falando que ele é um livro clickbait. Porque ele é meio que isso. Que ele diz assim, A Guerra das Rosas, a história que inspirou Game of Thrones. E você pensa, nossa, então ele vai muito falar
da história da Guerra das Rosas e de como elas inspiraram Game of Thrones. Pelo que eu vi, eu ainda não peguei pra ler inteiro esse livro. Eu lembro que quando eu ganhei ele, eu dei uma passeada por ele, eu li alguns trechos. Em nenhum deles eu li nada a respeito de Game of Thrones. É muito interessante a parte histórica, porque sim, realmente o George R. R. Martin se inspirou nesses conflitos aí das Guerras das Rosas, que tem gente que fala que é Guerra das Rosas, tem gente que fala que são Guerras das Rosas, mas enfim, esse período aí turbulento na Inglaterra, que teve treta por sucessão e tudo mais, e o George R. R. Martin realmente se inspira em algumas dessas coisas, mas é isso, assim, se você quiser ler sobre esse período, interessante, mas ele usa assim, tipo, Game of Thrones, inspirou, e aí aqui atrás tem a citação do George R. R. Martin dizendo que se inspirou, legal, mas não tem nada a ver, assim. E aí tem esses dois aqui que eu usei muito como fontes pra Autópsia Game of Thrones. Eu gosto muito de indicar esses livros aqui porque ambos são sobre os bastidores da série Game of Thrones, tá? Esse aqui, que é o The Unofficial Guide to Game of Thrones, né? O guia não oficial, que é da Kim Renfrew. E esse aqui, que é Fire Cannot Kill a Dragon, ou seja, o fogo não pode matar um dragão, que é do James Hibberd. Esses dois autores são repórteres de entretenimento. Os dois cobriram Game of Thrones durante todo o período aí que a série estava sendo desenvolvida e exibida. E tem muita coisa que saiu sobre Game of Thrones na mídia que partiu desses dois, tá? Ou de um ou de outro. Mas tem uma diferença entre esses dois livros, tá? Esse aqui, como o próprio nome diz, ele não é oficial. Não quer dizer que esse aqui seja oficial, mas ele é autorizado. Ele tem muito aval da galera da HBO, dos envolvidos com a série. Tem muitas entrevistas exclusivas aqui. Isso é pro bem ou pro mal, né? Você pode pensar, por exemplo, que ele pode ser um livro um pouco mais chapa branca. Afinal, ele tá ali pra conseguir essa permissão, ele não pode desagradar muito. Não quer dizer necessariamente que seja isso, tá? Mas eu acho que é legal levar isso em conta. Já o da Kim Renfrew, ele não tem tanto acesso, assim, aos bastidores, mas ele é um livro muito bom pra pegar o que saiu na mídia sobre a série. Ele é um ótimo catadão, assim, de tudo que saiu sobre Game of Thrones durante o período em que a série estava sendo exibida. Então ele é muito bom pra essa pesquisa, assim, mais de coletar essas fontes, tá? Enquanto isso, esse livro aqui tem muito material exclusivo. Tem muita coisa nova que saiu aqui. Tanto que quando ele saiu, eu tava no meio da escrita ali do último roteiro da autópsia, do episódio 10, e muita coisa que entrou no episódio 10 foi coisa que eu peguei daqui, porque era material que ainda não tinha sido divulgado. Você vê até que ele tá todo marcadinho, tem um monte de post-it que eu deixei aqui no meio, e esse foi um dos livros que eu grifei. Eu não grifo o livro, nesse caso eu grifei porque era realmente pesquisa pra esse vídeo, né? E esse aqui tem umas ilustrações também, é bem bonito. Enfim, os dois valem muito a pena. Infelizmente não tem versão em português deles, tá? Miriam do Futuro aqui, só pra fazer um adendo. Tem um livro que eu não mencionei enquanto eu tava gravando e que eu acho que é muito legal mencionar aqui, que é o roteiro falado A Casa do Dragão, do PH Santos. O PH, caso você ainda não conheça, primeiro vai lá conhecer, ele tem um canal sobre cinema e séries incrível, vou deixar o link aqui embaixo. E o PH também fez uma cobertura super legal de A Casa do Dragão, e ele lançou um livro com os roteiros dos vídeos que ele fez sobre cada episódio. Então são 10 roteiros, tem uns textos adicionais, inclusive um pós-fácil que eu escrevi. O PH e o Moacir Fio, que é o editor do livro, eles me convidaram pra escrever esse pós-fácil e eu acho que ficou um texto bem legal. Então, se vocês quiserem conhecer, vou deixar o link aqui na descrição. Realmente, na hora de gravar, não mencionei porque eu ainda não tô com o livro em mãos, mas em breve vai chegar. E se vocês lerem o livro, eu quero saber o que vocês acharam do pós-fácil. Ok, voltando agora pra Miriam do passado. Tchau. Aí, gente, pra encerrar, porque eu não aguento mais. Como eu falei, o George R. R. Martin escreveu muita coisa além das Crônicas de Gelo e Fogo, ou mesmo das outras histórias nesse universo de Westeros, né? Ele escreveu muita coisa de ficção científica, ele escreveu coisa de fantasia, ele escreveu roteiro. George R. R. Martin, ele tem uma carreira muito extensa. E tem uma coisa que normalmente leva o nome dele e que sempre que sai no blog dele, a galera que é fã das crônicas e quer notícias do sexto livro fica meio decepcionada. Toda vez que ele fala de Wild Cards. Wild Cards é uma série que ele organiza, tem outros escritores que trabalham com ele, mas é só pra avisar que não é relacionado às Crônicas de Gelo e Fogo, tá? Mas é legal. E aí tem isso aqui, socorro, que esse aqui é o RR retrospectiva, então retrospectiva da obra, porque George R. R. Martin, né? Que foi lançado pela editora Leia faz muito tempo. Não sei se a Suma pretende lançar, mas que em inglês, se vocês virem, é um volume chamado Dream Songs. Eu acho que saiu em 2 volumes na gringa. E é uma coletânea de várias obras do George R. R. Martin ao longo da carreira dele. Tem muita coisa muito interessante que ele escreveu aqui, tá? Tem vários dos contos de ficção científica dele. E tem um, inclusive, que costuma ser relacionado ao mundo das crônicas
Crônicas de Gelo e Fogo, que é uma história dele chamada O Dragão de Gelo. Essa história foi escrita muitos anos antes das Crônicas de Gelo e Fogo, mas também fala de uma grande muralha de gelo, fala de dragão, tem o dragão de gelo, o dragão de fogo, e realmente tem um pouquinho a ver com alguns dos elementos que a gente vê nas Crônicas de Gelo e Fogo. Nas crônicas também tem a muralha, por exemplo, tem dragões e tal. Em Game of Thrones, a série, existe uma coisa que chamam de dragão de gelo, que não tem a ver com o dragão de gelo desse conto, mas enfim, apesar disso tudo, essa história não faz parte do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. É uma história à parte que George R. R. Martin fez antes. E assim, quando a gente pega isso aqui, a gente vê que tem muitos elementos que se repetem sim na obra do George R. R. Martin. Por exemplo, tem nomes que ele gosta de usar em uma história de ficção científica e aí vai trazer de novo nas Crônicas de Gelo e Fogo. Tem elementos que você vê sendo usados e você pensa, isso aqui é muito parecido com a jornada de determinado personagem. Será que esse personagem vai ter o mesmo final que essa história de ficção científica que ele fez décadas atrás? É muito legal pra isso. Então assim, o Dragão de Gelo não é do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, pode ter sido uma das ideias que ele teve e depois reaproveitou para as Crônicas de Gelo e Fogo, assim como várias outras que ele teve aí de ficção científica. E você encontra várias delas aqui. Tem uma aqui, por exemplo, que é uma canção para Lia, que é bem interessante. E várias das histórias clássicas do George R. R. Martin, tipo Night Flyers, Voadores da Noite, tem aqui Bitter Blooms, Flores Amargas, tem aqui também Seven Times Never Kill Man, que também é, e 7 vezes Nunca Mate o Homem. Tem muita coisa que quando você vai ver a bibliografia toda do George R. R. Martin, vai ter aqui. Então, se você é aquela pessoa que quer muito ler o restante da obra do George R. R. Martin e quer isso tudo num volume só, existe essa retrospectiva da obra. Eu acho que tá esgotada também aqui no Brasil, não sei se a Suma vai relançar, mas existe a versão em inglês. E aí assim, se você quiser mesmo ler essas histórias em inglês, às vezes não vale a pena comprar a coletânea toda, às vezes vale a pena você comprar elas individualmente. Eu sei que as histórias clássicas do George R. R. Martin, você encontra elas em inglês facilmente em e-book, ou até mesmo a versão paperback você encontra, você não precisa necessariamente comprar a coletânea com toda a obra. Se você quiser muito conhecer toda a obra do George R. R. Martin e tal, aí vale a pena procurar. Mas realmente, assim, se você quiser saber do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, de Game of Thrones e House of the Dragon, você não precisa de nenhuma das obras que tá aqui, tá? Isso eu acho que é importante ressaltar. Podem ser possíveis influências pro trabalho do George R. R. Martin, mas elas não são diretamente ligadas a nada do que ele colocou até agora. Se um dia ele der a louca e falar, não, na verdade é tudo o mesmo universo, aí eu volto aqui pra falar pra vocês, mas a princípio isso é só teoria doida mesmo. Essa retrospectiva da obra, ele veio até com um guia de leitura, isso é bem legal. Eu acho que o guia de leitura é muito bacana também, porque é isso, ele vai falar quando que saíram as coisas e tal, tem o piloto pra série de TV que George R. R. Martin fez, é muito de fã mesmo, assim, é bem legal, eu acho muito interessante, mas é isso, é extremamente específico, e cara, eu acho que eu passei por tudo aqui, tem muita coisa que eu não tenho, né, deu pra ver, por exemplo, eu falei das HQs. Dunk Egg, por exemplo, tem versão HQ. Eu nem falei disso, mas tá aí. Existe a versão HQ de Dunk Egg. Tem muita coisa realmente nesse universo, mas é aquilo. Eu falei aqui meio que de muitas possibilidades, edições diferentes, versões diferentes. É óbvio que pra conhecer esse universo, você não precisa... Primeiro, você não precisa nem comprar nenhuma delas. Você pode pegar emprestado, você pode alugar na biblioteca. Não é uma coisa que você precisa ter. Eu não acho que pra você ser um fã de verdade de uma coisa, você precisa ter toneladas de livros. Eu, por acaso, tenho porque eu fui acumulando ao longo dos anos e porque me mandam muita coisa. Tem muitos desses que eu ganhei, que eu recebi das editoras, que eu recebi de fãs. Alguns eu comprei mesmo, principalmente porque eu precisava pra fazer pesquisa pro trabalho, mas eu não acho que você precise comprar tudo isso, tá? Eu acho que é a primeira coisa, o primeiro aviso. Segundo aviso que é, se você for comprar, você não precisa comprar todas as versões. Compra a que te agrada mais, a que tem mais a ver com você, a que for mais prática pra você ler. Eu acho que o importante de livro é você ler os que você tem, sabe? Então, o basicão pra você entender esse universo são as obras originais do George R. R. Martin. Você tem os 5 livros das Crônicas de Gelo e Fogo, O Fogo e Sangue e O Cavaleiro dos 7 Reinos. Pra mim, essas são as obras mais essenciais. É o texto original. Aí, se você quiser expandir, você vai pro mundo de Gelo e Fogo, por exemplo, pro Ascensão do Dragão, quando sai aqui no Brasil, ou as versões em inglês. E a partir daí, o céu é o limite. Você vai no que você tem interesse. Se você quiser ver bastidores da TV, tem os livros da Kim Renfrew e do James Hibberd. Se você quiser estudar mais esse mundo, a geografia e tal, tem os mapas, né, o Lands of Ice and Fire, tem as receitas, tem a obra do George R. R. Martin com a retrospectiva e todo o resto. Mas é aquilo, se você quiser
se aprofundar muito. Se você quiser, eu fiz uma lista lá na Amazon com todos esses livros do George R. R. Martin, os específicos dele, que aí tem a ordem lá certinha pra você não se perder. Eu sei que esse vídeo aqui ficou com muita coisa, mas realmente era pra ser um guia definitivo, então tem de tudo aqui, espero que tenha ajudado. Mas comentem aqui embaixo e comentem se vocês já leram algum desses livros e qual que vocês gostam mais. Eu acho que eu gosto da Tormenta de Espadas, acho que é o meu preferido. Enfim, lembrando que tem link de tudo isso, caso você queira comprar algum, tenha interesse em comprar algum, comprando pelo meu link, divulgando o meu link, você ajuda o canal. Tem uma playlist com mais de 200 vídeos de Game of Thrones aqui, se você quiser saber mais sobre esse universo. E se você gostou, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! Agora eu vou guardar tudo isso na estante. Socorro!